Olá, bem-vindos a mais um culto Crescendo. E hoje o Crescendo é com adolescentes. Eu estou com essa plateia linda, né? Os meus amigos aqui que vão me ajudar a gente bater um papo super descontraído. Eu também estou com meu super lindo marido, Isaac, e com a psicóloga Gisele Ventieri. Olha, antes, compartilha aí com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vários adolescentes. Agora pensa aí em um adolescente, compartilha, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Olhar direto para ti faz meu ser reviver. Vida nova recebi quando te achei. Tão alto vai além do céu, mais profundo que o mar. Perfeito amor eu encontrei quando te achei. Teu amor é real e nunca me deixou, não me deixou. Eu perco o controle se estou neste amor, perfeito amor. Perfeito amor, perfeito amor. Perfeito amor, perfeito amor. Eu sou teu, não me deixarás. Eu sou teu. Teu amor é real e nunca me deixou, não me deixou. Eu perco o controle se estou nesse amor, perfeito amor. Me leva pra perto de ti, Deus, enche de vida meu coração. Sou livre pra sempre. Perfeito amor, perfeito amor. Perfeito amor, perfeito amor. Perfeito amor, perfeito amor. Olhar direto para ti faz meu ser reviver. Vida nova recebi quando te achei. 1, 2, 3, vai! Perfeito amor, perfeito amor.
posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Agora a gente vai ter o nosso momento das ofertas, e para esse momento eu separei uma palavra que está em Mateus 6, e lá ele vai trazer uma passagem que Jesus vai falar pra gente o porquê que a gente anda preocupado com o dia de amanhã, o porquê que a gente anda preocupado com a roupa que a gente vai vestir, com a comida que a gente vai comer. Se Deus ele dá tudo que ele precisa aos pássaros, se ele veste os lírios do campo, por que a gente anda preocupado com as coisas? Então eu acredito que se encaixa na vida de muitas pessoas, do porquê que a gente está preocupado em como que a gente vai comprar nossa comida amanhã no mercado, porquê que a gente anda preocupado em como a gente vai pagar o nosso cartão de crédito. Então, independente de tudo isso, separe o seu dízimo, separe a sua oferta, entregue aquilo para o Senhor, confiando que Ele vai fazer tudo o que você precisa. E é isso, vamos orar? Jesus, eu te entrego
todo mundo que tá fazendo as ofertas agora, todo mundo que tá entregando aquilo que tem, aquilo que pode, aquilo que tem dentro do seu coração, aquilo que pode ser entregue, Jesus. Que o Senhor venha multiplicar aqui na vida de cada um, que as pessoas possam sentir o seu toque, a sua mão em cada alimento, em cada roupa, em tudo que o Senhor venha prover, e que a gente nunca pense que as coisas que a gente consegue vêm da gente, tudo que a gente tem vem do Senhor. Desde o nosso emprego, o nosso salário. Então, se tudo vem do Senhor, a gente devolve tudo para Ti. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos dar início ao nosso bate-papo. A gente começa a pensar no vácuo que a nova geração ela está vivendo. O vácuo que nós temos deixado como a geração antiga, dá para se dizer assim? O que nós temos deixado para os adolescentes? Como nós temos preparado o caminho para que eles possam trilhar longos e altos caminhos? E eu estou aqui com a psicóloga Gisele Ventieri e eu já tenho uma pergunta para ela. Eu sei que os adolescentes aqui vão perguntar, mas eu já estou ansiosa para fazer essa pergunta e eu queria que ela abrisse um pouco mais a nossa visão a esse assunto, né? Por que os jovens, os adolescentes, eles perderam a vontade de sonhar? Eu sei que isso, não estou generalizando, eu sei que tem pessoas que ainda sonham, mas a gente tem visto que tem crescido o número de jovens que a gente pergunta, não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, não sonham mais, não querem constituir uma família, não sabem se vão ter família. Isso é preocupante, porque a gente está numa fase, quando é adolescente, a gente está numa fase de sonhar com o nosso casamento, de sonhar com as nossas profissões. E por que os jovens, né? Por que esse grupo que tem se levantado, né? Esse pequeno grupo ou que está se levantando, né? Há muitos grupos, eles têm parado de sonhar. Uau! Já começou assim, né? Com a pergunta, né? Bom, como você disse, né? A gente não pode generalizar. A gente ainda tem muito jovem que sonha, né? Sobretudo no ambiente onde nós estamos. E a gente precisa pensar muito sobre as referências. Quais são as referências que os jovens lá fora têm, né? Então, acredito muito que a pós-modernidade que traz alguns contrapontos ao que a gente aprende, né? Então, na minha geração, minha mãe disse, estuda para você ser alguém na vida. Hoje em dia, estudar é algo muito relativo, né? Então, a gente tem aí muitas novas profissões também, que não precisam desse referencial necessariamente. Então, a coisa já começa a ficar um pouco confusa na cabeça deles, né? As referências familiares também, né? Quais são os exemplos que eles têm? Então, aqui a gente aprende sobre essa questão de casar, de ter filhos. Lá fora, não necessariamente você precisa casar para ter filhos, né? Então, tudo isso vai perdendo o referencial, né? Parte é isso. A gente também precisa falar um pouco sobre o momento econômico que a gente vive também, traz muita falta de perspectiva para os jovens, né? Os jovens da geração dos meus pais também não tinham muitas perspectivas, mas sabiam que trabalhando iriam conquistar. A minha geração, a geração de vocês, talvez estudando, a gente viu que conquistaria. A geração atual vive um momento muito difícil, economicamente falando, né? Sonhar com o quê? Diante de tudo que a gente vive, né? Mas reforço, o referencial é muito importante. Então, qual é o referencial desses jovens, né? Qual meio que a gente está falando? Então, existem os que estão dentro e os que estão fora, né? Eu acredito que a sociedade, ela também, a sociedade, redes sociais, também tem um grande papel em tudo isso. Nas redes sociais, talvez eles enxerguem, né, algo, sei lá, impossível de alcançar. De repente, o youtuber que eles assistem é algo uau, né? Vamos ver, me ajuda aqui com os vocabulários. Já passei dessa fase, mas às vezes as redes sociais também, né? Eles enxergam lá do outro lado uma vida completamente diferente da deles que eles estão vivendo. E aí eles falam, eu não vou conseguir, e isso vai limitando nessa questão, né? Eu tenho, assim, essa impressão. Não sei, concorda, Isaac?
Eu concordo muito nessa questão da pós-modernidade mesmo, né? Que vem para, na verdade, tenta derrubar tudo que a gente sempre acreditou que é verdade, né? E traz o relativismo que você até comentou, né? Tudo é relativo. Então, o adolescente, a criança hoje, o jovem, né? E até os adultos estão se deparando com essa tentativa de destruir todos os conceitos, né? Que sempre foram a base, sempre foram o fundamento e norteavam as nossas vidas. E aí, esse relativismo de tudo, ou seja, estão tentando até esvaziar a verdade, né? E aí, a gente sempre tem que entender que é um conjunto, né, de fatores e que eu acredito que a nossa geração tem que despertar, principalmente aí os pais e mães, avós, de a gente não deixar esse vácuo. Porque eu entendo que a sociedade, essas ideologias, elas conseguem ter mais eficiência em influenciar se aquele jovem, aquele adolescente, não foi bem fundamentado, embasado e foi realmente deixado um vácuo, né, naquela mente, naquela pessoa. Então é um trabalho assim muito... É necessário muita inteligência, né, muita perspicácia assim, da gente agir com eficiência e falar, não, é um conjunto de fatores que a gente tem que despertar em estar fazendo mais, dando mais fundamento, dando mais base, afirmando as verdades, indo contra esse relativismo generalizado que a sociedade atual tenta colocar, né? Eu acho muito interessante aquele conceito que usam, né, da sociedade líquida, né? Porque a gente sempre aprendeu as coisas eram sólidas. Hoje tentam dizer para nós que é tudo líquido. Encaixa onde for, vai funcionar. Mas não é assim, porque a nossa base é a palavra de Deus, né? A gente estava até conversando ali dentro também a respeito do diálogo, né? Você falou muito a respeito da família ter esse diálogo, e acredito que a família, né, os pais, eles precisam incentivar isso nos filhos, precisa ter diálogo. E a gente conversou muito no Crescendo Famílias. Se você não assistiu, corre lá, assiste, porque tá muito bom. Nós estamos falando sobre o diálogo e eu acredito que o diálogo é muito importante nesse quesito, não é mesmo, Gisele? Diálogo, na verdade, é a chave de qualquer relacionamento, né? Seja ele qual for. Mas existe uma dificuldade de relacionamento, de diálogo entre pais e filhos justamente por conta do choque de gerações, né? Mas nós pais, eu também sou mãe, né? Nós precisamos ser intencionais nesse diálogo. A gente precisa estreitar o laço. A gente precisa ter interesse em estar com eles. Há fases que são muito difíceis, né? Eu conversava com amigos esses dias, numa fase ali de 5, 6 anos, a gente não gosta de brincar do que a criança brinca quando ela tem 5, 6 anos, né? Mas é necessário aquilo para o mundo da criança. Quando a criança está na pré-adolescência, é uma fase muito difícil, né? De quem é pai que está assistindo, a gente sabe. Mas a gente precisa ser intencional em estar presente para esse diálogo e apresentar para eles o que eles precisam saber. Porque se nós não somos a referência, se os pais não são a referência, eles vão encontrar referências. Porque eles querem sempre uma referência, eles estão sempre buscando uma referência. Então, se essa referência não são os pais, se esse diálogo não está estreitado, é claro que isso também entra muito na cultura familiar, na personalidade da criança. Alguns são mais fechados, outros são mais abertos, alguns gostam de falar mais do que sentem, outros não. Mas se os pais não deixam esse diálogo aberto, realmente não espere que venha somente quando o problema aconteceu, né? Porque às vezes nem quando o problema acontece, de fato eles sabem, ou quando sabem, realmente já aconteceu algo bastante grave ou preocupante ali, né? Então, o diálogo é sempre a chave de todo e qualquer relacionamento. Eu queria abrir também para eles falarem um pouco a respeito desse assunto. Alguém gostaria de comentar? Antes de mais nada, queria agradecer a presença. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito pertinente a isso que a gente está discutindo aqui, sobre essa questão do vácuo, sobre essa questão de um problema geracional que teve da minha geração para a geração de vocês e vice-versa. A pergunta que eu queria fazer é, quando o problema deixa de ser, vamos dizer assim, não pessoal, quando o problema deixa de ser pessoal e se torna espiritual? Quando que a gente tem essa noção,
tá, aqui estamos falando sobre algo pessoal, algo que a mente fala, algo que os corações falam. E quando a gente, falando sobre essa questão geracional e sobre esse vácuo, quando a gente transforma o pessoal mental pro espiritual, onde que ocorre essa transformação, assim, do que a gente está falando de gerações para gerações espirituais, entendeu? Quando que isso acontece? Eu posso falar sobre a área, aqui, né, nessa posição, posso falar sobre a área biológica. E o pastor me ajuda aqui com a área espiritual. A mente é um órgão. E aí a gente precisa também, eu acho que esse também é um grande problema, que a minha geração não foi educada emocionalmente. Nós não tivemos educação emocional. O pastor falou, falta inteligência emocional. De fato, falta inteligência emocional a minha geração, que é a geração dos pais de vocês, né? Então, nós não fomos educados, então existe um vácuo de entendimento, de conhecimento mesmo, né? Então, a mente, ela é um órgão. E muitas das coisas acontecem por deficiência de hormônios, né? Então, neurotransmissores, que são hormônios que coordenam as emoções, né? Então, a gente está falando de algo biológico. Quando saber se é biológico, se é espiritual, aí vai precisar conhecer caso a caso, né? E aí a gente vai precisar conversar. A gente vai passar com o pastor, vai passar com o psicólogo, com o psiquiatra, se necessário. A gente precisa desconstruir isso, né? O psiquiatra é o médico que cuida da mente, o psicólogo é aquele que trabalha sobre o entendimento do pensamento, como eu entendo o que eu penso, e isso precisa de ajuda profissional, né? É muito, cada vez mais crescente adolescentes terem acesso à saúde mental. Eu acho isso incrível e necessário, porque a gente precisa aprender, não todo mundo, mas algumas pessoas precisam aprender como pensam, né? E isso é totalmente biológico, comportamental, situacional, ambiental, né? Às vezes a gente tem padrões de pensamento a partir daquilo que a gente aprendeu em casa, com as pessoas que a gente vive, um pouco de fator de personalidade que é biológico. Personalidade tem uma maior condição biológica do que de fato situacional, né? Mas sim, há questões que são espirituais, que aí você vai precisar de uma ajuda pastoral com relação a isso, né? Que aí você pode complementar. Eu até gostaria de dizer assim, na verdade a gente crê que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo que a gente vê, né? A gente sabe que a palavra diz que o que a gente vê foi feito daquilo que a gente não vê, né? Então, assim, tudo é espiritual. E eu diria, lógico que com isso a gente crê que tem que sempre andar paralelo o trabalho, né? A gente não anula a ciência, não anula a medicina em hipótese alguma. Então tem que ser feito um trabalho paralelo. Mas o que eu gostaria de dizer, por exemplo, a palavra nos diz, né, Deuteronômio 6, 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, assim, a palavra, Deus, ele sempre nos deu instrução de fazer o ciclo ter sequência, né? Então, quando os pais deixam esse vácuo, você já está deixando uma brecha para no mundo espiritual acontecer mais influência das trevas do que da luz. E aí, com isso, pode ocasionar em problemas, como que eu poderia dizer, de saúde mesmo, né? Da saúde mental. E sempre tem a influência espiritual por trás de tudo isso. Então, chamando até a atenção para os pais aí, a geração mais velha. Deus nos deu, a gente falou isso no culto Crescendo Famílias, a gente falou no Crescendo em Justiça, que eu deixar de ensinar meu filho, eu estou sendo injusto, eu não estou praticando a justiça que Deus me ordenou, eu estou sendo desobediente. Então, é uma responsabilidade muito grande que os adultos têm sobre os filhos, né, sobre os adolescentes, crianças, e que se a gente não percebe, a gente está deixando essa brecha para o mundo das trevas. Porque não é à toa que Deus dá essas ordens. Porque Deus sabe que a gente tem que fazer isso, caso contrário, a influência vem. Então eu entendo dessa forma, assim. A gente sempre tem que lidar que o espiritual, até porque a palavra diz, o nosso culto tem que ser racional. A nossa fé, ela é racional. Você entende e você crê. Então, tudo que por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, né, conhecer a palavra, porque aí você alinha a sua fé
com razão. Você está usando a razão, é o raciocínio daquilo que você acredita. E porque você acredita, porque você crê na palavra, você decide obedecer a palavra, então você sabe que você tem essa responsabilidade com os filhos, etc, etc. E algo que eu gostaria de comentar, até como pastora e também porque eu já fui adolescente, na minha época, a gente tinha muito medo de falar certos assuntos que ficavam na mente, no interior, né? Com medo do que a religião vai pensar, do que eles vão pensar sobre mim. E a gente ia guardando aquela tristeza, aquela angústia. Gente, um conselho, falem aquilo que está passando no coração, na mente, porque a gente vai tratar sim, né? Se for o caso de falar assim, leia mais a Bíblia, né? Ore mais, mas também fale com um psicólogo, a gente vai orientar, mas é importante vocês falarem com os pais, chamar o pastor, né? A gente vai orientar nisso. E agora, eu também queria passar uma pergunta, né, que o Levi passar a palavra para o Levi perguntar, que é algo bem interessante que ele estava aqui falando com a gente nos bastidores. Faz aquela pergunta. A pergunta que eu ia fazer é que a gente está falando sobre esse vácuo, sobre todo esse problema que a gente tem de uma geração para outra, né? No caso, a geração passada, que gerou um buraco, e dentro desse buraco gerou um problema para a geração presente, né? A minha geração. Como a gente resolve esse problema de educação? Porque o primórdio deste problema veio da geração passada, né? Como a gente resolve esse problema? Se existe esse buraco, como a gente, vamos dizer assim, se assim eu posso dizer, educa a geração passada para que isso não aconteça mais? Onde que é o ponto onde os pais precisam ser ensinados, entendeu? Entendi. O que acontece é que a atual geração é uma geração fruto da tecnologia, né? Isso a gente não tem como voltar atrás, né? É algo que a gente precisa usar a nosso favor. Mas a nossa geração foi muito resistente a estar dentro da tecnologia. A tecnologia fez com que vocês tivessem muita informação, muito rápido, e se comunicassem muito rápido. Então aquilo que vocês talvez não têm comunicação em casa, vocês se comunicam nas redes. E aí vocês estão aprendendo uns com os outros, que às vezes é bom, mas muitas vezes é aprendendo com quem é imaturidade, com quem é imaturo. Aprendendo inexperiência com quem é inexperiente, entende? Então, o gap que nós deixamos foi estarmos distantes por conta da tecnologia, né? E como que a gente corrige isso para as próximas gerações? Como eu disse anteriormente, estando interessados nos nossos filhos e no que vem junto, né? Por exemplo, eu tenho um bebê da idade da Dai e a gente fica muito naquela discussão de deixo meu filho na tecnologia ou não, né? Existem alguns estudos falando, enfim, que seria interessante que não, até 6 anos de idade, mas como privá-los, a gente precisa cuidar do ponto de vista de saúde, tem uma questão com a visão, enfim, mas como privá-los de ter acesso ao que é da geração deles, né? Isso é uma coisa que pega aí. Então, estar interessado no que a nova geração traz, porque a gente precisa estar dentro do mundo de vocês. A gente não vai entender a linguagem, a gente vai ser cringe mesmo, né? Mas a gente precisa estar interessado, porque isso faz parte da educação. Estar interessado no mundo de vocês. Não só ofertar o nosso mundo, né? Porque o nosso mundo faz parte da nossa geração. Vocês não vão saber o que é ser fã de café. Mas, né? Estar interessado no que vocês têm para oferecer. Acho que é assim que a gente preenche esse gap. E esse vácuo que o Levi estava falando, né? Como que a gente faz para tirar esse vácuo? Que é uma das perguntas que a gente começou. Primeiro eu queria esclarecer que eu não sou geração passada, hein, Levi? Eu sou geração presente. Mas, brincadeira. Eu acredito meio que, como a Gisele falou, assim, a gente não consegue voltar no passado e corrigir algo. Mas algo que eu faço e que eu deixo essa dica, né? Para quem está em casa, para quem está ouvindo, o que eu faço é o que a palavra nos ensina. Eu ensino o Davizinho, meu filho, que está com 10 anos, quase 11, e eu falo para ele, Davi, eu tô te ensinando coisas que eu aprendi quando eu tinha 18 anos, 20 anos, aprendi bem mais velho, já tô te ensinando agora, e eu já ensino o Davi dizendo para ele, você vai ter a responsabilidade de passar isso para outra geração. Porque eu creio que esse foi um ensinamento que não foi feito, que é ensinar a ensinar. Porque a Bíblia é intencional quando ensina isso. Fala, você precisa ensinar seu filho.
e, consequentemente, ensinar o seu filho a ensinar o filho dele. E a gente falhou muito nisso. Então, eu creio que é uma forma, né, de a gente conseguir amarrar um pouco isso. Passar o conhecimento e passar a responsabilidade de levar esse conhecimento adiante. Agora, caminhando para um assunto assim bem sério, que é a questão da depressão. A Gi vai poder avisar, vai poder me ajudar nisso. Como que a gente pode estar alerta nessa questão? Quais são os sintomas dos jovens quando estão caminhando para uma zona séria de depressão, de angústia, que pode levar até a morte, né, ao suicídio? Como estarem alerta? Como os pais, né, podem estar alertos a essa questão? Aí se falta comunicação, né? A gente vai bater na tecla. Se falta comunicação, você não vai conseguir perceber que seu filho está entristecido. Mas o que é a depressão? É essa tristeza, essa falta de motivação para coisas que antes eram prazerosas, antes, né, traziam motivação. Isso é a depressão, né? Então, como identificar esses sinais? Se você conversa com o seu filho, se você observa seu filho, se você sabe o que seu filho faz durante o dia, mesmo que você trabalhe o dia inteiro, né? A gente sabe da realidade das famílias, né? Se você sabe o que ele faz, se você sabe quais são as rotinas, se você sabe quais são os costumes, você sabe quando ele está entristecido e perdeu o prazer. E ao menor sinal, converse, né? No mínimo, marque uma conversa com alguém, com um profissional, se possível, né? Para entender melhor, porque às vezes a gente acha que a depressão está muito longe, ela está ali, né, no quarto da sua casa. E a depressão é algo que os jovens não reconhecem muitas vezes. Eles mesmos têm dificuldade de reconhecer, né? Às vezes um amigo consegue ser até um pouco mais crítico, né, de olhar para aquilo, mas numa situação de isolamento que a gente tem vivido, né, também fica um pouco mais complicado perceber como que o amigo está se comportando. Mas os próprios jovens têm dificuldade de perceber. Então, ao menor sinal, converse, né? Isso também precisa partir dos jovens. A gente fala muito que os pais têm dificuldade de comunicação, mas os jovens também têm dificuldade de falar o que sentem. Eles falam muito o que pensam, mas não falam muito o que sentem, né? Então, falem o que estão sentindo uns para os outros, para os pais, para a liderança, né? Às vezes não é o seu pai, de repente, que vai te ajudar, mas de repente você tem uma liderança próxima, né? Converse e bate um papo com um profissional para entender um pouco se aquele sintoma é característico, mas basicamente é essa tristeza, essa falta de motivação para fazer coisas. Não é ficar trancado no quarto necessariamente, não é ficar sem tomar banho, sem comer e sem se arrumar necessariamente, tá? Mas se você já não quer nem levantar de repente para fazer as atividades da escola, que tem acontecido muito, você já pode de repente estar passando por um quadro depressivo e se você não cuida, isso se agrava. Fazendo um gancho, né, nesse medo de se comunicar, eu queria até entender deles, abrir para eles essa pergunta: o que impede? Qual é o medo, ou sei lá, é o medo, né? Qual o medo que vocês têm de chegar, de se comunicar, de abrir, de repente, para os pastores, para os pais? O que impede isso em vocês? Só para a gente entender um pouquinho a cabeça, o que está passando aí na mente. Eu vou falar por mim, mas eu acho que se encaixa com a maioria das pessoas. Eu vim de um lar onde meus pais são cristãos, então eu acho que muitas vezes o sentimento que a gente tem de uma tristeza ou muitas vezes uma paixão por alguém ou qualquer tipo de coisa, não necessariamente algo triste, eu pelo menos tive muito medo já de chegar aos meus pais e falar alguma coisa que eu tava sentindo, algum desejo, alguma coisa que eu sentia, por medo de ser julgado, porque eu sempre fui criado dentro da igreja, então eu sabia o que era certo, mas não necessariamente eu desejava fazer o que era certo. E eu acho que se eu tivesse tido essa comunicação com meus pais e falasse, tipo, eu não tô com vontade de fazer isso e isso não é legal, mas o medo de ser julgado, eu acho que é muito forte. Eu acho que, pelo menos pra mim. Mas quando eu falei também não fui, então era uma percepção que eu tinha que era errado, entendeu? Então o que eu posso falar é tentem. O máximo que vai acontecer é dar errado, mas normalmente não dá. Você quer comentar alguma coisa a esse respeito, de esse link? Você já falou muito sobre o Sim. diálogo, né?
nós todos fazemos muito essa distorção de pensamento. A gente acredita que sabe o que o outro está pensando, né? Ah, me olhou desse jeito, tá pensando isso. Se eu falar tal coisa, vai me julgar de tal forma, né? Então a gente tem muito essa distorção de achar que sabe, a leitura da mente, achar que sabe o que o outro está pensando ou que o outro vai falar, né? Mas é claro que a gente não pode também falar isso para qualquer pessoa, mas num ambiente de intimidade, pai, mãe, um irmão mais velho, uma liderança da igreja, um amigo, alguém próximo que seja uma referência, né? Tente, fale, porque muitas vezes está achando que vai ser julgado e não vai, né? Quer dar considerações? Não, eu diria que é bem isso e parece que vira um ciclo, né? Você acha que sabe o que o outro está pensando, aí você não fala. E o fato de você não falar vai gerar cada vez mais pensamento distorcido, né? Distorção de entendimento, porque você, quanto menos diálogo você tem, menos você conhece a pessoa e conhece as reações dela. Então a gente tem que tomar cuidado com esse ciclo que pode virar em qualquer relacionamento, né? Isso serve para casais, pais e filhos, amigos, né? Etc. Agora, fazendo um link aqui com a depressão, eu tava conversando com a Aninha, com a Carol, com a Stephanie, e elas me falaram, me abriram algo que eu fiquei bem preocupada, que já tem uma frase, uma brincadeira, né, que é super normal, super comum dentro da sala de aula, quando a pessoa, sei lá, quando deu errado alguma coisa, aí a pessoa fala... Eu vou deixar você falar, Aninha. O que eu tava comentando com a Dai é que hoje em dia, principalmente assim nas redes sociais, é muito comum de ver. Às vezes, sei lá, você vê tem adolescentes, né, que se sentem... Tem muito essa carência de querer ter alguém pra amar, querer ser amado, né? Um namorado, uma namorada, enfim. Então, assim, pelo menos no meio, assim, onde eu vivo, nas redes sociais, o que eu sigo, assim, o que aparece, né? Aparece muito assim, tipo, uma pessoa vê um casal que posta uma foto, um vídeo bonitinho, e aí você entra nos comentários, só tem jovens, assim, às vezes crianças até, falando, nossa, vou ali me jogar porque eu queria ter isso também. Ou às vezes vê uma pessoa que... Isso é mais assim pras meninas, né? Ver uma menina que tem um corpo bonito. Nossa, Deus, por que eu não nasci assim? Então era isso que a gente tava comentando, né? Acaba que virou muito banal isso de, sabe? Eu queria ser assim e tudo bem, mas não entende o valor, né? Não busca mais esse valor assim dentro de si. Então isso é uma coisa que é muito presente assim no nosso meio, assim, da nossa idade, né? Era isso que a gente tava comentando. E até você comentou, a pessoa passa por algo... E aí, algum problema, daí a pessoa fala, vou lá me cortar. Sim. E isso vai banalizando uma palavra tão séria, que a gente, agora puxando para o lado pastoral, a nossa palavra, ela tem poder. E isso você acaba falando algo que talvez no seu coração você não queira fazer algo, né, naquele momento, mas aquilo, assim, na visão pastoral, aquilo vai abrindo uma brecha. E aí, isso, de repente, daqui a pouco vai alimentando o seu coração e daqui a pouco vai te levar para se cortar, para fazer coisas piores. E também tem algo técnico nisso, né? Quanto mais você fala e fala que vai fazer algo, existe isso, Gi? Quanto mais você fala em fazer algo, isso você vai liberar isso na sua vida? Não, mas se a pessoa fala, ela tá dando um sinal. Né? O eu vou ali me cortar não é uma banalização da palavra. Na verdade, os jovens estão fazendo isso mesmo. Olha. Eles estão se cortando, eles estão se violentando das mais diferentes formas, né? Então, eles estão se cortando, você deve conhecer alguém, né? Que se corta, eles estão comendo, eles estão fazendo dietas restritivas, eles estão viciados em pornografia, eles estão entrando em relacionamentos abusivos, né? Então eles estão sim fazendo isso, né? Aí o que acontece é a falta de inteligência emocional, justamente porque não sabe o que fazer com a frustração, com a angústia, com o medo, com a ansiedade. Ansiedade é um sentimento comum e bem-vindo quando, né, em níveis saudáveis, mas existe a patologia da ansiedade, né? Então os jovens não sabem o que fazer com isso. E aí eles não querem sentir isso.
que é uma falta de inteligência emocional, porque a angústia, a tristeza, às vezes a gente precisa sentir, às vezes a gente precisa ficar com ela, né? A gente não pode eliminar todo e qualquer sentimento desconfortável. Eu costumo dizer que nós fomos feitos com emoções, né? Nós fomos criados assim. Então, elas estão ali com alguma função, confortável ou desconfortável. A gente precisa aprender a lidar, ter outras estratégias, mas os jovens hoje têm qual estratégia? Essas que você citou e outras, né? E essa questão da comparação na internet, a gente tem que sempre lembrar que a gente mostra na internet, eu, você e essas pessoas, a gente mostra o que a gente quer que o outro veja. Né? E a gente sempre escolhe a melhor foto, a melhor de 100, né? A gente tira de vários ângulos, nenhum de nós quer passar uma má imagem. Então a gente sempre mostra o que a gente quer mostrar, né? A gente não mesmo que quiséssemos, a gente não pode filmar 24 horas da nossa vida. Lá no Instagram são 100 pontinhos apenas, 100 de 15 segundos. Então a gente faz cortes da nossa vida. E muitas vezes a gente posta ali um momento que não é o momento que a gente está vivendo, a gente posta uma foto que não é a foto que a gente está vivendo. Redundante dizer que tem edição na foto, né? Nem preciso dizer isso. Mas é aquele momento, não necessariamente é o melhor momento, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de postar sempre quando eu tô comendo salada, eu gosto de incentivar as pessoas a comerem salada, eu posto lá #salada primeiro, eu tiro foto assim, né? E embaixo tá ali o caos, né? Ninguém vê a pia suja, ninguém vê que a criança tá ali, né, com o babador cheio de comida. Enfim, só para dar um exemplo. Só que os jovens, eles têm falta justamente essa perspectiva de que não é o que o outro está mostrando que necessariamente ele está vivendo, ele está fazendo um recorte da vida dele que não necessariamente é aquele momento, né? Por exemplo, se alguém postar foto na praia agora, a gente sabe que é fake. Mas se for num dia de sol, né? A gente tem dúvida se essa pessoa de fato está na praia ou se ela está em casa, de repente passando por um momento mais entristecido, né? Então, falta isso, de saber lidar com as emoções desconfortáveis. Elas são necessárias, são necessárias justamente para o crescimento, para o amadurecimento. Respondi, de viagem. Sim, sim. E quando vocês se deparam com um amigo que está passando por problemas de depressões, chega em vocês e pedem ajuda, ou às vezes nem pede ajuda, só que você sabe que tá alguma coisa errada. Como é que vocês lidam com essa situação? Vocês ajudam? Como é que vocês lidam, né, com essa situação? Quem vai falar? Posso falar? Eu já me deparei com situação assim de amigos, né? Uma amiga, na verdade. E assim, na hora, quando a pessoa começa a desabafar, assim, tipo... eu fiquei assim, e agora, né? Tipo, orar, interceder, eu sempre faço, né? É uma coisa, assim, natural, assim, Deus, né? Esteja lá com essa pessoa. Mas assim, pelo menos no que eu passei, é tentar mostrar pra pessoa que você realmente se importa, que você realmente tá ali. Porque eu nunca passei, assim, por depressão, ansiedade e tudo mais... Mas eu imagino que seja, assim, um caso que a pessoa se sente sozinha. Tipo, às vezes ela acha que ela não tem ninguém pra conversar, então... Enfim, então, acho que é isso. Tentar mostrar que você tá ali, que você se importa, mas não deixar também de indicar. De repente, um pastor, mas principalmente ajuda psiquiátrica, né? Psicólogos. Mas eu acho que é isso. Mostrar que ela não tá sozinha, que realmente tem pessoas que se importam com ela, né? Mais alguém quer falar? Eu acho isso muito importante que a Ana falou, mas eu sempre tento tomar muito cuidado da forma como eu vou falar pra pessoa, de que eu me importo com ela e de que ela não está sozinha, porque eu vejo que a gente, no geral, é muito inconstante. Então, eu acho muito difícil eu chegar pra uma pessoa que ela vem e ela se mostra sozinha pra mim, e eu falo pra ela que eu vou estar com ela, eu converso com ela durante 2 dias e depois eu nunca mais falo com aquela pessoa. E aí talvez eu imagino que o sentimento dessa pessoa deve ser do tipo... Será que tá realmente comigo? Ou será que falou só porque eu tava naquela situação? Eu vejo uma situação muito mais delicada quando alguém vem desabafar comigo. Eu tenho medo de falar coisas assim pra pessoa e ela criar expectativas em cima de mim. Porque é uma situação muito delicada e eu não sei exatamente como... Eu de verdade não sei qual a melhor forma de reagir em situações assim. Mas eu também queria falar uma coisa referente à questão de se cortar, que a gente estava comentando, que também batendo na tecla do diálogo, porque eu vejo que das pessoas que eu conheço que já se cortaram e falaram disso abertamente pra mim,
é a forma que essas pessoas têm de tirar a dor que elas sentem por não ter alguém pra conversar ou por qualquer outro tipo de coisa. E eu vejo que muitas vezes quando eu me sinto... Tem, assim, sabe aquela coisa, aquela angústia de querer falar com aquela pessoa, com alguma coisa, e você deixa de falar e sente aquela dor, mas... E que muitas vezes o alívio da sua dor não tá em você se cortar, porque aquilo é temporário. E de você chegar e conversar com alguém e ter realmente uma cura, e eu vejo dessa forma. E era só isso que eu queria falar. Entra justamente nisso que eu falei, da gente tem uma emoção desconfortável, não sabe lidar com ela, não tem com quem falar e não conhece outras estratégias para poder lidar com essa emoção desconfortável, então recorre a se cortar. A grande questão é que essa pessoa cresce sem saber lidar com essa emoção desconfortável e aí, uma hora talvez, ela pare de se cortar, mas ela continua tendo comportamentos autodestrutivos. Ela pode, de repente, ir para as drogas, ela pode ir para o álcool, ela pode ir, de repente, para o sexo impulsivo, né? Então, ela tem outras coisas da vida adulta, né? Que se ela não sabe lidar com essa emoção desconfortável. O que a gente pode fazer quando a gente tem um amigo passando por uma situação é ouvir. Ouvir, eu tô aqui para te ouvir. Ouvir, importante. Primeiro. Segundo, perguntar como eu posso te ajudar, né? E terceiro, no que eu puder, conta comigo. Porque a gente também não pode assumir a responsabilidade que não é nossa, emocional, né? E às vezes de saúde, né? Porque às vezes essa pessoa não quer falar pro pai, não quer falar pra mãe, porque ou teme ser julgado, ou porque teme justamente não ser ajudado, né? Não ser validado naquilo que sente. Mas você precisa mostrar que naquilo que você pode... O que é o que você pode? Quando você pode conversar e quando você pode conversar. Às vezes a gente tem essa limitação, né? Porque a gente também tem uma vida corrida. Mas no que você pode, você vai estar ali para ajudar. E sempre incentivar essa pessoa a falar com outras pessoas. Seja o que for, né? Uma ansiedade, uma depressão, um problema com a comida, com a autoimagem. Incentive essa pessoa a falar com outras pessoas. Fala com a sua mãe. Fala com um professor, fala com teu pai, fala com um irmão. Você já contou isso para mais alguém? Para que essa pessoa ela se sinta aberta e validada no que ela sente. E justamente não jogue a responsabilidade só em você, né? E não ache... Porque a maioria das pessoas que passam por isso acham que estão sozinhas. Elas acham que estão sozinhas. E elas não estão sozinhas, né? Então, a gente precisa mostrar que elas não estão sozinhas, mostrando dados também. Às vezes você entra lá num perfil de um profissional, compartilha com esse amigo uma notícia e começa a abrir a mente. Nossa, não sou só eu que sofro isso, né? É muito importante a gente ter objetividade nisso, estar sempre abertos, né, a essa questão. E até um gancho que eu queria fazer para o Isaac, meu marido. Qual o papel da igreja diante dessa situação que a gente está conversando agora? Olha, eu acredito que a gente tem muito essa responsabilidade com a geração mais velha, né? De estar dando essas orientações, de um bate-papo como esse, de encorajar e tentar ao máximo quebrar essas barreiras, né? Que muitas vezes são barreiras mentais que a pessoa tem de se bloquear e se fechar. Então, incentivar e mostrar que essas barreiras não existem e dar toda a orientação da palavra, né? Como a palavra diz, na ansiedade, não fique ansioso, busque a Deus, ore, né? Filipenses 4:6 está ali orientando. Não ande ansioso por coisa alguma, mas antes apresente a Deus as suas petições com oração, súplica, ação de graça. Eu tenho até para mim, eu ensino isso. Você está ansioso, vai orar. Se você orou e continua ansioso, não é porque a oração não funcionou, é porque você orou pouco. Tem que orar mais, a palavra não falha. Então, nós temos essas responsabilidades. E a igreja, né, ela abrange a família inteira. Então, a gente tem responsabilidade com os pais, de estar dando essas orientações, de os adolescentes, né, quebrando essas barreiras, se mostrando cada vez mais abertos e prontos para ouvir, mostrando que eles não estão sozinhos. E dando também sempre essa orientação, né, de busca dos profissionais, que sempre é um trabalho em conjunto, né, paralelo, que pode ser muito bem feito, né, ter uma eficiência ainda melhor, né? Nós já estamos caminhando para o final, só que antes eu queria que você deixasse um recado para quem está nessa situação em casa, você com
sendo psicóloga, qual que é a sua orientação, qual é a sua mensagem que você daria para esse jovem que está se encontrando angustiado, sem força para falar com alguém, limitado? Fale, não se feche, procure ajuda. Você tem vários canais para poder pedir ajuda, né? Se você de repente não pode recorrer ao pai, não pode recorrer a uma autoridade, não pode recorrer a um amigo, a um parente, alguém que você tem como referência, existem várias faculdades que atendem gratuitamente. Claro, você vai precisar de autorização de um responsável, mas acho pouco provável que o seu responsável te proíba de ser atendido por um profissional de saúde, né? Busque referências. Hoje as redes sociais têm... A gente adoece muito com as redes sociais, mas a gente também pode ter referências boas. Os profissionais de saúde estão nas redes sociais trazendo informação, trazendo conteúdo. Não subestime o que você está sentindo, não subestime o que você está passando. Existe a ansiedade bem-vinda, a preocupação que é bem-vinda, mas existe aquela ansiedade que é patológica, que é um desequilíbrio neuroquímico. Então a gente precisa olhar para isso também com a devida atenção e buscar ajuda, né? Isso é importante. E você, qual que é a sua orientação? O que você daria? Uma mensagem, logo em seguida você pode orar por eles. Eu gostaria de reforçar o que a Gisele falou. Falem, conversem, né? A gente não está aqui para julgar, né? Eu creio que a sociedade, embora a gente enfrente todos esses problemas, eu creio que a sociedade toda, diante de tudo que a gente está se deparando, né, na mídia, no dia a dia, eu creio que já amadurecemos o suficiente para entender e saber que todos passamos por problemas, todos passamos por dificuldades, e eu quero encorajar você que está passando com algum problema, procure ajuda, porque as pessoas assim, né, autoridades, referências, não estão para julgar vocês, estão na verdade prontos para ajudar. Então que você tire, né, toda a mentira da sua mente aí, dizendo que vão apontar o dedo, que vão te julgar isso e aquilo, não. Coloque na sua cabeça que tem sim pessoas para te orientar, para ajudar na igreja, né, boas referências, autoridades, profissionais. Então, esqueça essa ideia de ser julgado e enfrente esse medo e fale, né, busque ajuda, porque com certeza esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar então neste momento, gente. E gostaria que todos aqui estivessem comigo intercedendo, né? Uns pelos outros, mas por quem está conosco aí, acompanhando esse conteúdo. Seu Deus maravilhoso, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que em todas as coisas o Senhor age e trabalha para que todas cooperem para o bem daqueles que te amam, Senhor. Sabemos que mesmo no meio das dificuldades, das lutas, o Senhor tem lições para nos ensinar, Pai. A tua palavra nos afirma isso. O Senhor Jesus aprendeu a obediência no meio do sofrimento. Então que nenhum tenha de si mesmo esse conceito negativo dentro daquilo que estamos passando, porque a tua palavra diz, Senhor, nós somos refinados como ouro que é refinado no fogo. Então essas dificuldades são naturais da nossa vida, Pai, mas que a gente busque sempre, acima de tudo, a ajuda do alto, Pai, que a gente busque a tua voz na palavra, Senhor, em oração, em súplica, Pai, buscando orientações. Senhor, eu te peço, Deus maravilhoso, move, Senhor, no coração de cada adolescente, de cada jovem, de cada pai, qualquer pessoa, Pai, que está ouvindo isso aqui, seja para ela mesma ou para ela aconselhar outros, Senhor, que essas barreiras sejam quebradas, as mentiras de Satanás sejam derrubadas, Senhor, das nossas mentes, e que todos busquemos, Senhor, a tua ajuda, entendendo, Pai, que o Senhor está à nossa disposição sempre para nos orientar conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por este tempo, pela presença do teu Espírito Santo aqui e com cada um, Senhor, que está conosco. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça que Deus está com você e existe uma família que também está com você e está com os ouvidos abertos para te ouvir. Olá, Igreja Central! Querem saber da nossa programação para este mês? Vem comigo! Aos domingos, teremos o Culto da Família às 9h30 e às 18 horas. Terça-feira,
culto de oração. E quarta-feira, culto crescendo, somente online. O mês de julho é um mês muito importante para nós, pois é o mês do nosso aniversário. E para comemorar 9 anos da Igreja Central, nós faremos a Conferência 2021, com o tema Ilimitado. Se prepare para o que você vai viver nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto. Nos sábados de julho, estaremos na ação social do GPA. Se você quer se voluntariar, nos procure no WhatsApp da igreja. Assim, poderemos nos programar para a divisão de participantes em cada local de arrecadação. Participe dessa ação de amor. Então é isso. Se programe para participar das nossas atividades e reuniões. Seja ativo na sua igreja local. Seja ativo na Igreja de Cristo. Deus abençoe!